Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos colorados. O Vila se despede hoje do Campeonato Brasileiro da Série B, enfrentando o Vitória, lá no Barradão, em Salvador. O time goiano já garantiu a sua permanência na Série B ao vencer o Londrina na última rodada. Já o Vitória tem uma luta desesperada contra o rebaixamento e tem poucas possibilidades de se safar. Para se livrar do rebaixamento, o Vitória precisa vencer o Vila, torcer para que o Londrina não ganhe do Vasco lá no Estádio do Café e para que o Remo seja derrotado dentro de casa pelo já rebaixado Confiança. Esta é a fórmula para tirar o Vitória da Série C, que penso que dificilmente acontecerá. Bom, para o Vila, o jogo tem um aspecto, né, eu acho que de alívio. Né? O Vila fez um primeiro turno muito próximo da zona do rebaixamento, fez um primeiro turno que deixou o seu torcedor muito preocupado se a equipe conseguiria ou não se safar do rebaixamento. Mas veio o segundo turno, o técnico Emerson Maria deixa o Vila logo depois do primeiro jogo do segundo turno contra o Botafogo lá no Rio, e o Igor assume a equipe e consegue tirar o Vila daquela zona de baixo, né, uma sequência grande sem perder, um rendimento muito bom dentro de casa, que o Vila não pontuava, não ganhava dentro de casa. Então tudo isso colaborou para que a equipe colorada chegasse de uma forma tranquila nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Evidente que pelo histórico do Vila, pelo o tempo que o Vila almeja o acesso, o, o não rebaixamento é um alívio, não é uma alegria. Né? Tem uma diferença. O torcedor do Vila aguarda por essa alegria de chegar à Série A. O Vila que nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro desde que o campeonato passou a ser seriado. Né? Até 1986 o campeonato era, na maior parte do tempo dele, o Campeonato Brasileiro, os estaduais definiam as vagas do brasileiro. O Vila disputou, mas depois que passou a ser seriado, os times vão subindo de série ou caindo, o Vila nunca mais disputou a elite do futebol brasileiro. E sem dúvida este é neste momento, né? A partir do momento talvez que o Vila suba, o Vila vai criar outros sonhos. Mas neste momento, este é o grande sonho da torcida colorada, que é ver o time entre as grandes equipes do futebol brasileiro. Bem, mas voltando ao jogo, vou falar aqui para vocês do retrospecto entre essas duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. O Vila tem um saldo negativo contra o Vitória. São 10 partidas, né? Não se enfrentaram tantas vezes assim. 6 vitórias da equipe baiana, 2 vitórias goianas, 2 empates. O Vitória marcou 11 gols, o Vila fez 4. O Vila ostenta um tabu altamente negativo de 41 anos sem ganhar do Vitória. O Vila que nesse jejum aí, né, são 7 partidas sem vencer a equipe baiana, com 6 derrotas e um empate. O empate foi justamente no primeiro turno dessa Série B, no estádio Onésio Brasileiro Varenga, por 0-0. O Vila vai tentar também pela primeira vez ganhar do Vitória lá em Salvador. E acho que o Vila tem uma boa possibilidade, né? Se souber aproveitar do desespero do Vitória, o Vila pode hoje quebrar esse tabu muito grande, né? Um tabu aí de 41 anos. Bom, vamos conferir a provável escalação do Vila para o jogo de hoje. Colocaram aqui o Vila Nova, eu coloquei o Vitória, né? O Vila não tem o Arthur, o Vila também não tem o Diego Tavares, os dois estão suspensos. George, Moacir, Donato, Renato, Formiga. É a defesa titular, né, deste segundo turno do Vila. Dudu e Pedro Bambu, os dois volantes. Provavelmente na direita o Alan Grafite. O Thiago Real no lugar do Arthur Rezende. E o Alisson aberto pelo lado esquerdo. Lá na frente o Cleiton. Acho que o Vila está bem escalado. O Vila optou por jogar com o time titular. Até porque o Vila adiantou em muito a sua situação na Copa Verde, né? O 3-0 sobre o Nova Mutum no jogo de ida da semifinal, praticamente matou o duelo, né? Matou o confronto. Então o Vila ficou até mais à vontade para colocar esse time titular lá em Salvador
e se despedir da competição com dignidade, se despedir da competição respeitando os adversários que dependem do resultado do jogo, né? Então, gostei e muito da postura colorada para esse momento. Agora, se o Vila, por exemplo, tivesse empatado contra o Nova Mutum, tivesse perdido o jogo da ida, eu acho que provavelmente o Vila utilizaria um time reserva e com razão, né? Mas optou aí pelo titular. Então o Vila vai se despedir hoje da Série B com aquilo que ele tem de melhor. Bom, o Vitória, do técnico Wagner Lopes, né, que já dirigiu as 3 equipes aqui da capital, é Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson, Alisson Reis e Roberto. O Cedric, que é a novidade no time, né, em relação aos últimos jogos. Eduardo Fernando Neto, conhecido da torcida colorada. Inclusive, o Fernando Neto fez um jogo muito bom contra o CRB, lá em Maceió, na derrota do Vitória por 3-1. Foi o grande jogador do Vitória naquela partida. O Fabinho é um homem de velocidade, né, que atua pelo lado. O David. E na esquerda o Marcinho. O Marcinho é aquele mesmo que jogou no Goiás na última temporada. O Vitória, de um modo geral, é um time fraco, né? Uma equipe que passou quase o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, esboçou uma reação, mas nunca conseguiu sair ali de perto, né? Quando não estava dentro da zona do rebaixamento, estava muito próximo e provavelmente será rebaixado. Inclusive eu lamento, sabe? O Vitória foi um dos grandes times fora do eixo na década de 90, né? Nos anos 90. O Vitória foi um dos grandes times fora do eixo. No início dos anos 2000, o Vitória também estava entre as principais equipes fora do eixo, mas agora está aí seriamente arriscado de ir para a Série C do Campeonato Brasileiro, que isso sirva de lição para a equipe baiana, né, que no futuro consiga voltar mais forte. Bom, eu acho que é um jogo equilibrado, sabe? A necessidade de vitória do Vitória é muito grande, deve fazer com que a equipe parta para cima do Vila até de maneira desesperada. E penso que se o Vila souber jogar com isso, né? Souber, e o Vila tem tido bons desempenhos contra equipes assim, equipes desesperadas, o Vila pode inclusive vencer o jogo lá no Barradão, se despedindo, ganhando 3 pontos, o que colocaria o Vila aí na primeira parte da tabela, né? O Vila agora é 11º, se ganhar já supera a Ponte, né? Já vai para a 10ª colocação e pode também ganhar a posição do Vasco, o Vasco que enfrenta o Londrina lá em Londrina. Então o Vila pode terminar essa Série B até mesmo na 9ª colocação. Se o Vila empatar, o Vila fica atrás da Ponte. Por quê? Porque a Ponte tem uma vitória a mais que a equipe colorada. Beleza, gente? Boa sorte ao Vila aí no jogo. Fique à vontade para fazer os seus comentários, para se inscreva aqui no canal, né? Vamos juntos fortalecer este espaço onde se debate os grandes temas do futebol goiano. Tenham todos um ótimo domingo e até a próxima.